Seja você desenvolvedor, profissional de infraestrutura, todo mundo tem que lidar com código. Porque mesmo que você não programe em alguma linguagem, a infra hoje ela é declarada com código. Então é importantíssimo ter um editor de código extremamente produtivo. E o editor de código hoje mais conhecido e mais utilizado, sem dúvida, é o Visual Studio Code, ou VS Code. E um dos recursos top do VS Code é você ter a possibilidade de utilizar extensões para melhorar o comportamento dele e garantir maior produtividade no seu dia a dia. E hoje eu decidi mostrar para você quais as extensões que eu utilizo para trabalhar com o Docker e o Kubernetes de maneira mais produtiva. Eu sou Fabrício Veronese e hoje eu vou te mostrar extensões matadoras para aumentar sua produtividade com VS Code. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque aqui toda semana tem novidades de conteúdos em relação a DevOps, Kubernetes e containerização. E não esquece também de dar um joinha aí no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é importante, é interessante e que vale a pena ser propagado, beleza? Hoje eu separei 7 extensões matadoras para você instalar no seu VS Code e ganhar mais produtividade no seu dia a dia. Mas é importantíssimo você ter na cabeça o seguinte: essas extensões não vão substituir o que você sabe de Docker e de Kubernetes. É importantíssimo você saber os comandos, porque em algum momento você pode não ter essas extensões, não estar na sua máquina ou até mesmo precisar desses comandos. Então, não substitui os comandos por extensões. As extensões elas vão te auxiliar, não vai substituir, ok? Então vamos lá. E a primeira extensão que eu quero te mostrar é a extensão do Docker. Com ela você consegue manipular os containers, sendo capaz de listar, inspecionar, excluir. Também consegue manipular as suas imagens que estão na sua máquina, você consegue fazer pool de imagens no seu Docker Registry, você consegue visualizar o seu Docker Registry, ou melhor, você consegue ver qualquer registry, porque você também consegue conectar com o do Azure, com a AWS, com o do Google, enfim, você consegue visualizar todos os seus registries. Então, cara, essa ferramenta é muito top na manipulação dos seus containers, dos seus objetos do Docker. E além disso, você consegue utilizar essa extensão para te auxiliar na criação da imagem Docker da sua aplicação. E não só isso, também é possível debugar aplicações Node, Python e .NET Core. É uma puta mão na roda quando você está ali desenvolvendo nessas plataformas. Vamos dar uma olhada. Para mostrar essas extensões, eu peguei uma aplicação de exemplo que está escrita em Python, utiliza Flask e é uma API que converte Celsius para Fahrenheit e de Fahrenheit para Celsius. Simplesona. E agora a gente vai utilizar a extensão do Docker. Se você olhar aqui, eu já tenho o Docker instalado. Ó. Docker Container LS. O Docker já está instalado na minha máquina. Então, eu entendo que você também tem o Docker instalado na sua máquina. E para utilizar a extensão do Docker, é só vir aqui ó, em extensões, que nessa barra aqui de opções do VS Code, e colocar aqui ó, Docker. Ele vai buscar, e eu tenho aqui ó, o Docker para utilizar. Docker da Microsoft, que eu tenho outros aqui também, certo? Porque isso é o legal também do VS Code. Você pode desenvolver a sua extensão, publicar lá no Marketplace e utilizar sem problema nenhum. Mas aqui a gente vai utilizar o oficial da Microsoft. Eu faço a instalação, ele instala bem rapidinho e agora eu volto aqui para a aplicação. A primeira coisa que eu tenho que fazer para trabalhar com a minha aplicação utilizando o Docker é ter um Dockerfile. Aí eu teria que criar aqui o Dockerfile, escrever, utilizando boas práticas. Mas, como eu falei, as extensões do VS Code me facilitam muita coisa e o Docker é uma delas. Eu venho aqui ó, em Ctrl Shift P, ou eu posso vir também aqui ó, em View Command Palette, no caso aqui o atalho é Ctrl Shift P, e eu vou colocar aqui ó, Docker Build Image. Ele vai construir a imagem Docker para mim baseada na aplicação que eu estou utilizando. Então vem aqui ó, Docker, só para eu colocar para vocês verem que pode ser que não esteja aqui logo de cara. É só escrever aqui Docker Build que ele aparece, tá? Docker Build. Ele vai falar aqui, ó, vai ter que criar aqui para mim o arquivo. Eu vou botar um yes, que eu quero que ele crie.
Ele vai me dar as opções aqui, ó, do que ele pode construir para mim. Aí tem, ó, Python utilizando Flask, tem Node, ASP.NET Core, .NET Console, Django, Python General, que eu posso utilizar Python Console, enfim, Python sem nenhum framework. E aqui eu tenho Java, C++, Go, Ruby e eu tenho outros também. Vem aqui, Python com Flask. Ele vai perguntar qual é o arquivo entry point, qual é o arquivo que inicia a aplicação, no caso é o AppPy, que também não tem um outro. Vou selecionar aqui. E qual porta que eu vou utilizar no Flask, no caso 5000 mesmo. Dou Enter, pergunta se eu quero criar também o Docker Compose, ou seja, ele também cria o Docker Compose para mim. Eu quero criar o Docker Compose. E aí beleza, aqui ó, ele já cria para mim toda a estrutura com Dockerfile, Docker Compose, o Docker Compose com debug para eu poder debugar esse cara direto no container, que é o que a gente vai fazer em seguida. Então ele já cria isso tudo para mim. No caso aqui o requirement já tinha, né? E ele cria também aqui o Docker Ignore, pronto para o Python. E ainda coloca para mim a parte de Launch Task, utilizando aqui o VS Code, a configuração. Agora, para debugar, eu vou, mesma coisa, Ctrl Shift P e vou colocar, ó, debug com Docker. Aí ele vai perguntar novamente a plataforma, o entry point, vou sobrescrever, ele vai alterar aqui para mim, vai sobrescrever o launch task, já criando aqui ó, o Docker build para mim, Docker run, fazendo toda a parte de debug para mim, ó, o launch Docker Python com Flask, falando aqui ó, Docker run debug. Então agora eu consigo debugar esse cara. Vamos lá, deixa eu botar aqui um breakpoint aqui no AppPy. Deixa eu colocar aqui no... botar aqui nos dois aqui. E eu vou rodar aqui o debug nesse run aqui. E eu consigo selecionar, ó, Docker Python Flask. É a opção que eu tenho de debug. Ele vai rodar para mim. Aí já inicializou. Ele abriu aqui na outra janela, aqui na outra tela. E aqui, ó, eu tenho a minha aplicação rodando. Se eu pegar lá o endpoint, aqui, ó, Celsius, Fahrenheit, botar aqui, sei lá, opa, deixa eu mudar aqui o endpoint. Tá aqui 10. Se eu voltar lá, ó, ele já entrou aqui em modo debug, ó. Temperatura 10, aí vai calcular o Fahrenheit 50, vou dar um F5 e ele retorna lá, ó, 50. Vou pegar a mesma coisa aqui, só que trocando os Celsius para Fahrenheit. E também vai fazer a mesma coisa, ó, temperatura 10. Vai me passar aqui, ó, o resultado menos 12 e vai retornar lá para mim. Então aqui eu já estou debugando direto dentro de um container. Inclusive, eu posso utilizar aqui a extensão do Docker para visualizar o container aqui, ó. Eu tenho o meu container de debug aqui rodando, ó. Ele cria para mim e eu consigo inclusive ver, ó, sistema de arquivos dentro do container. Se eu entrar aqui no /app, eu tenho aqui, ó, os meus arquivos da aplicação aqui, ó, o meu AppPy e o requirements. Então aqui eu posso até, ó, abrir esse cara se eu quiser, ó, eu abro o arquivo se eu quiser. Então eu consigo ver os arquivos do meu container. Se eu quiser inclusive rodar aqui, ó, um inspect para ver o que é e inspecionar esse container, ele gera aqui para mim também, ó. E gera aqui o JSON para mim. E aqui também consigo ver outras opções, ó, abrir no browser, estopar, posso dar um restart, posso remover, posso entrar em modo shell aqui, ó, attach modo shell. Então se eu entrar aqui, eu também tenho aqui o shell dele já dentro do container.
Então me facilita muito, porque eu não preciso executar o comando. Eu teria que executar docker, container exec. Eu não preciso fazer isso aqui. Se eu quiser dar uma olhada nos logs aqui, ó, view logs, ele me mostra também os logs. Então me ajuda muito nesse processo de desenvolvimento. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar ele aqui. Mas não é só isso. Eu consigo também, com essa extensão, visualizar as imagens, ó, que eu tenho aqui na minha máquina. Eu tinha até uma imagem já aqui baixada. Posso deletar a imagem. Aqui, ó, clicando com o botão direito. Ah, porque eu estou só na imagem. Tem que vir aqui na tag. Vir aqui, ó, remover. Eu consigo remover a imagem. Olha lá, remove para mim. No caso, essa aqui criou para eu poder debugar minha aplicação em Python. Eu consigo listar os meus registros. Aqui, ó. Eu tenho todos os meus namespaces aqui no Docker Hub. Eu posso conectar também com o da AWS, com o do Azure, sem problema nenhum. Ele consegue listar aqui para mim. Eu posso baixar aqui a imagem, ó. Pegar aqui o admin Mongo, dar um pull image. Ele vai fazer o download para mim da imagem lá. Ele mesmo executa o Docker pull baixando a imagem. Aqui, você vê que ele já até mostra aqui em cima quando termina o pull da imagem. Eu posso criar um container também. Aqui no caso aqui, container eu matei, mas eu posso criar agora um. Aqui, ó. Eu rodo ele, dou um run. Olha lá, eu já tenho aqui o container rodando. Não está em modo debug, está rodando como se eu estivesse executando lá um Docker Container Run. Eu clico com o botão direito, ó, posso abrir aqui no browser e ele já abre aqui para mim. Ó. Inclusive, aqui ele já está utilizando a porta padrão, ó, aquela 5000 que eu setei, não a de debug. Mas se eu pegar aqui a porta e trocar, esse cara vai funcionar de boa. Deixa eu rodar, deixa ele estar rodando aqui ainda. Deixa eu pegar aqui um valor diferente. Tá aqui 50. Opa. Vou botar aqui 50. Ah não, ele já botou certo. Era menos 12. Deixa eu colocar aqui, sei lá, 10. Ah, tá certo. 60. E aí vai trocando aqui. Então eu já tenho o container rodando. E isso tudo sem sair do VS Code aqui, utilizando a extensão do Docker. Se eu quiser pegar essa imagem aqui, API conversão em Python, e fazer aqui um push para o meu repositório, eu também consigo. Ó. Eu dou um push, ele vai perguntar qual namespace eu quero utilizar. Vou utilizar o Fabrício Veronês. Ele pergunta, ó, qual a imagem, qual vai ser a tag da imagem, API. Deixa eu até botar aqui uns tracinhos aqui, ó. Conversão Python, latest. Ele vai logar e vai subir para mim essa imagem. Ó. Ele já mudou a tag para mim e vai fazer o push aqui, ó. Fazendo o push aqui da imagem para mim. Tudo isso aqui utilizando a extensão do Docker, selecionando aqui do lado, clicando com o mouse. É claro, como falei, você tem que saber executar os comandos do Docker. Isso aqui não substitui o Docker CLI, você precisa dominar. Mas, no dia a dia, você está aqui desenvolvendo, está codando, cara, isso aqui ajuda muito. Olha lá, ele já subiu para mim. Se eu for aqui no meu hub, deixa eu pegar aqui o meu hub, dar um refresh. Deixa eu listar aqui API conversão. Aqui, ó, API conversão Python. Tá aqui, ó, o latest alguns segundos atrás. É porque eu já uso esse repositório aqui, então tem outras imagens. Opa! Ah, tá aqui. Eu já uso esse repositório, então tem outras imagens. Mas aqui, ó, ele subiu alguns segundos atrás. Tão importante quanto você criar o Dockerfile para gerar a imagem Docker da sua aplicação é você seguir boas práticas na construção do seu Dockerfile. E para isso é muito importante você ter uma ferramenta de lint que vai validar o que você construiu e ver se está seguindo ali boas práticas de construção do Dockerfile. E o Radolint é uma ferramenta muito utilizada, muito conhecida quando você quer validar o Dockerfile.
Só que esse cara, ele funciona com linha de comando. Você vai executar lá radulint e o Dockerfile e ele vai te mostrar lá se tem algum problema de validação de boa prática do seu Dockerfile. Mas existe a extensão do radulint para o VS Code, onde você consegue instalar essa versão e conseguir ter esse feedback muito mais rápido, sem ter que executar a linha de comando. Você vai digitar ali a criação do seu Dockerfile e ele vai te mostrando ali em tempo de criação que está tendo algum problema, que você esqueceu uma tag, por exemplo, que você não está seguindo alguma boa prática. Então, quando você está construindo a sua imagem, quando você está construindo o seu Dockerfile para gerar a imagem da sua aplicação, é uma mão na roda você ter o Radulint. Eu vou te mostrar ele agora. Antes de mostrar a extensão do Radulint, eu vou mostrar o site dele para vocês conhecerem. Tá aqui, ó, Radulint, deixa eu procurar aqui no Google, que é mais fácil pegar a URL, que é um projeto no GitHub. Tá aqui, ó. Ele, como falei, é um linter para Dockerfile. Ele vai validar aí se o Dockerfile está seguindo boas práticas. Ele mostra aqui, ó, e na verdade ele é uma ferramenta de linha de comando. Você instala ele e executa por linha de comando. A instalação aqui é bem simples, tá? Você pode usar o Scoop para instalar no Windows, você pode utilizar o Brew no macOS, no Linux também tem aqui o passo a passo. Você pode utilizar inclusive ele também dentro do Docker, tá? Isso é uma mão na roda quando você quer validar numa pipeline ou algo assim, é bem legal. Mas aqui eu já tenho instalado, certo? Se eu colocar aqui, ó, Radulint, eu já tenho ele aqui rodando na minha máquina. Aí, ó, ele está pedindo para mim o Dockerfile e eu vou passar exatamente esse Dockerfile que eu passei aqui, que o VS Code criou para mim, na verdade. Radulint Dockerfile. Aqui, ó, ele está me dando um warning, falando que o pip install tem que ter esse no cache dir. Aqui ele bota até aqui o warning. Se você olhar lá na documentação, ele me mostra aqui, ó, a lista dos warnings, das regras que ele tem. Eu posso ignorar algumas se eu quiser por linha de comando. Aqui, ó, ele tem aqui para ignorar, aqui, ó, ignorando essas regras. Mas aqui eu não quero, eu quero seguir todas essas regras. Só que como você vê, eu tenho que executar a linha de comando. A extensão que a gente vai utilizar do Radulint faz ele verificar direto quando eu estou editando o meu Dockerfile. Vou instalar esse cara. Aqui, ó, no caso aqui, como eu adicionei mais extensões, ele veio para cá. Eu venho aqui, ó, Radulint. Tá aqui, ó. Só instalar. Instalei aqui. Agora vamos dar uma olhada lá no Dockerfile. Ah lá, ele mostra já para mim o mesmo warning. Fala, ó, por favor, coloca aqui o no cache dir. Eu vou colocar, salvo o arquivo, ah lá, e já some. Muito prático quando você está construindo aí o seu Dockerfile. E você vê que até esses Dockerfiles que o VS Code gera, Visual Studio gera, as ferramentas da JetBrains, você tem que verificar se está seguindo as boas práticas, se as práticas corretas estão sendo seguidas. Nem sempre vão estar, então você tem que dar essa refinada no Dockerfile, não é simplesmente criar e sair executando. Por exemplo, eu vou ver aqui uma outra prática que tem que ser seguida, colocar tag da imagem para ele não pegar o latest. Se eu tirar aqui e salvar, ah lá, ele vai reclamar para mim. Se eu tirar o no cache dir aqui também, ele vai reclamar aqui novamente. Para eu ver a lista toda de problemas de validação, é só eu vir aqui, ó, no terminal e botar aqui em Problems. Ele vai lá e me mostra. Se eu clicar, ele já vai direto para mim, ó, em onde está o problema. Então, cara, isso aqui é muito prático quando você está desenvolvendo com Docker, quando você está criando seu Dockerfile. Porque você tem aqui a validação toda de cara
do que está acontecendo ali de errado, o que você tem que acertar. Colocar o Radolint também numa pipeline de CI/CD também é muito interessante, porque você vai lá e bloqueia, ó, se o Dockerfile não está seguindo aqui as boas práticas, aborta aí. E essa extensão aqui vai te ajudar justamente a você não subir errado o seu Dockerfile, validando tudo com as boas práticas e não sendo bloqueado na pipeline de CI/CD. Não é só com Kubernetes que nós executamos nossos containers. Existem aí vários serviços de cloud que possibilita a criação de containers fora do Kubernetes em um ambiente gerenciado pelo próprio serviço de nuvem. E o Azure App Service é um deles. O Azure App Service torna possível você criar o seu container em um ambiente gerenciado pelo próprio Azure da Microsoft. Você pode criar esse ambiente utilizando o portal do Azure ou linha de comando. Mas também existe uma outra opção que é através da extensão do Azure App Service para o VS Code. Você não precisa nem sair do VS Code para fazer o deploy da sua aplicação lá no Azure App Service. Isso é uma mão na roda quando você está desenvolvendo e você quer validar isso em um ambiente de execução de containers. Ou então, você quer mostrar essa aplicação para alguém que não está ali do teu lado, está, sei lá, do outro lado do mundo, e você quer subir em um serviço ali para a pessoa conseguir acessar. Inclusive, o Azure App Service aí tem uma camada gratuita. Então você consegue subir gratuitamente para validar o que você está construindo. E é lógico, se você está executando alguma aplicação que não necessita do Kubernetes, o Azure App Service com certeza é uma opção para você. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz a criação da sua aplicação no Azure App Service utilizando o VS Code. Para utilizar o Azure App Service direto aqui no VS Code, eu tenho a extensão Azure App Service. Aqui, ó, Azure App Service, vou instalar esse cara, já instalou, e eu consigo utilizar aqui, ó, Azure. Já tem ele aqui, ele já pegou minha conta, né, porque eu já tenho logado utilizando o Azure CLI, então ele já pegou a minha conta. E para subir uma imagem, para subir uma aplicação lá para o Azure App Service baseado numa imagem, é muito simples. Você vai pegar a extensão do Docker, ou seja, a extensão ela se comunica, as extensões se comunicam, né? E eu vou pegar lá o meu Docker Hub e pegar aquela imagem que eu subi, ó, API conversão Python, aqui o latest, e eu vou clicar com o botão direito, ó, Deploy Image to Azure App Service. Eu posso também subir para o Azure Container Instance, mas no caso eu vou subir para o Azure App Service. Aqui, ó, ele vai falar para criar um web app. Eu vou criar aqui API conversão Python, certo? Ele vai pedir para eu escolher aqui o Resource Group. Eu vou colocar aqui no KubeDev, que é o Resource Group que eu já tenho. Selecionar o Linux Plan. Eu, no caso, não tenho nenhum, vou criar um novo. Dou Enter. E aqui a camada de preço que eu vou utilizar. No caso, vou utilizar a Free mesmo, que eu não quero pagar nada. Aqui a localização que eu quero criar, onde eu quero criar. No caso vai ser Brasil. E aí vai começar aqui, ó, o processo de criação para mim, do Azure App Service, utilizando essa minha imagem da API conversão. Isso sem fazer nada, não fiz nada no portal. Eu só coloquei a extensão aqui, autentiquei. No caso já estava autenticado, porque eu tenho o Azure rodando aqui CLI. E ele vai lá e faz todo o deploy para mim. Simples assim, cara. Só com uma extensão do Azure App Service. É claro, isso aqui não exclui você ter que saber como fazer pelo portal, via linha de comando. Mas, novamente, no dia a dia, você desenvolvendo, cara, você quer subir isso para testar em algum lugar, quer mostrar para alguém, pô, você não tá aqui do lado, você quer botar em algum lugar na nuvem gratuitamente, você vê que tem camada free, você consegue rodar numa boa aqui direto do VS Code. É lógico, uma entrega em produção você vai fazendo uma pipeline, mas desenvolvimento
Tá aqui, cara, faz total sentido você utilizar. E claro, você pode também utilizar o Azure App Service quando você não quer utilizar um Kubernetes, porque você está subindo algo muito simples. Aqui, ó, eu botei aqui para abrir, eu vou abrir aqui e já abre no browser direto para mim. Demora um pouquinho que a aplicação está subindo. Enquanto ela sobe, vamos dar uma olhada lá no portal. A gente vê como é que tá isso lá para mim. Aqui é o meu portal do Azure. Eu tenho aqui um Kubernetes rodando também. Aqui, ó, kubedev. Ele criou para mim, ó, uma API conversão. O Azure App Service com API conversão. Se eu vier aqui em containers, cadê? Cadê o container? Cadê o container? Container settings. Ah lá, ele está utilizando a API conversão. E aí seta tudo para mim, ó, do Docker Hub, repositório privado. Coloca tudo para mim, os logs aqui, ó, e vai mostrar os logs do container. Tudo aqui rodando suave. Ele está ainda fazendo o deploy, vamos esperar aí terminar. Ah lá, já foi, já rodou aqui. Deixa eu até pegar a URL lá de conversão para a gente testar de novo. Vou botar aqui. 10. Ah, e faz a conversão para mim. E isso rodando lá no meu Azure App Service. Você vê que aqui a URL, ó, já é do Azure. E utilizando o VS Code. Muito simples, muito rápido. E, cara, no seu dia a dia, isso aqui vai aumentar a sua produtividade absurdamente. Até agora, eu só falei de extensões que utilizam o Docker. Mas chegou a hora de falar de extensões que utilizam o Kubernetes. E a primeira delas é justamente o Kubernetes, que é a extensão de Kubernetes da Microsoft. Com ela, você consegue listar os seus clusters Kubernetes configurados lá no seu config do kubectl. Então, você não precisa executar kubectl, config, get context, ou então o set context para mudar ali os contextos do cluster que você quer utilizar. É uma mão na roda quando você está desenvolvendo ali, está mudando de ambiente de desenvolvimento para um ambiente de homologação. Então isso ajuda muito. Mas não é só mudar o contexto que ele te ajuda. Você também consegue listar todos os elementos daquele cluster, você consegue listar os seus repositórios Helms, você consegue fazer instalação de um chart Helm no seu cluster. Você consegue fazer ali o Helm install sem precisar executar o comando. E, além disso, você consegue também utilizar umas outras features ali do Kubernetes que a gente vai ver agora. Para começar a utilizar a extensão Kubernetes no VS Code, eu preciso ter o kubectl instalado na máquina. Aqui, ó. Deixa eu limpar aqui esse cursor e executar aqui, ó, kubectl get nodes. Ah lá, eu tenho o kubectl instalado. Eu vier também aqui, ó, deixa eu tirar aqui por enquanto, kubectl config get context, para poder ver os contextos aqui, ó. Eu tenho um GKE rodando e tenho um AKS também rodando, que é justamente aquele AKS que está rodando lá no Azure App Service, no mesmo Resource Group. Então, para ter esse acesso ao Kubernetes de forma gráfica aqui no VS Code, igual a gente fez aqui com o Docker, eu tenho essa extensão que a gente vai usar, que é o Kubernetes. Kubernetes. Também da Microsoft. Aqui, ó, eu vou conseguir utilizar ele instalando. Vem aqui, fecho. Deixa eu recolher um pouquinho mais aqui. E ele aparece aqui também, ó, Kubernetes. E já me mostra aqui, ó, o cluster Kubernetes, que eu estou utilizando os dois, né, na verdade. E aqui ele me mostra inclusive os contextos, ó, que eu posso setar o contexto corrente. Então não preciso fazer essa alteração executando o kubectl, eu consigo fazer essa mudança direto aqui.
E aqui ele me lista, ó, os namespaces, me lista os nodes. Se eu quiser dar uma olhada aqui nos nodes, aí eu consigo ver, ó, o que está sendo executado em cada node. Consigo, aqui clicando com o botão direito, ó, converter para um template. Consigo executar um describe. Aqui ele vai fazer um describe para mim e vai mostrar a informação toda aqui para mim em formato texto. Aqui eu consigo ver todo o describe desse node, certo? Então, tudo que eu executo com linha de comando, eu consigo utilizar aqui a minha extensão do VS Code para visualizar. Substitui a linha de comando? Não, você tem que saber executar o kubectl. Mas, no dia a dia, você desenvolvendo, cara, você quer mudar o contexto ali, não quer nem abrir aqui o cursor, cara, você consegue. Vem aqui, set current context, set current context e, cara, tá de boa. Você tá aí funcionando, já consegue trocar numa boa. Você consegue, inclusive, aqui, ó, listar os repositórios Helms também, ó. Você vem aqui, ó, traffic, você consegue, ó, verificar, aqui, você consegue verificar o chart, você consegue dar um inspect, você consegue inspecionar os valores, olha lá, deixa eu fechar aqui, você consegue aqui, ó, inspecionar os valores que ele vai utilizar, consegue mostrar dependência, consegue instalar aqui, ó, eu posso instalar se eu quiser, e vai fazer a instalação. Então, cara, é uma mão na roda também em relação ao traffic, ao Helm. Aqui, ó, já começou a instalação para mim. Na verdade, ele me avisa que instalou, então se eu vier aqui agora no kubedev e olhar aqui em pods, cadê? Vamos lá. Workloads, olhar aqui em pods. Aqui, ó, já tem um traffic aqui rodando. Ó. Inclusive, ele me mostra o YAML que foi utilizado para aplicar esse cara. Cara, muito simples, muito mão na roda. Fora também o fato que você consegue ter uma IntelliSense quando você está criando os seus manifestos. Aqui, ó. Tem aqui, ó, K8S. Vou colocar aqui, ó, deployment.yaml. Vou criar o meu deployment da minha aplicação. Aqui, ó. Ele já tem esse autocomplete para mim, me ajudando. Então, pô, eu não preciso fazer do zero lá o API version, kind, metadata, tudo isso ele já cria para mim. Aqui, ó. API conversão, vou colocar aqui onde está my app e vou trocar a imagem. Eu vou utilizar, deixa eu pegar lá o nome da imagem que agora eu esqueci. Fabrício Veronês, cadê? Será que eu consigo copiar o nome aqui? Deixa eu pegar ele aqui. Bom, deixa eu botar aqui. Fabrício Veronês / API conversão Python latest. Lembrando que não é uma boa prática fazer isso. Eu vou colocar porque a gente está só numa demonstração. Coloco aqui a porta 5000 e agora também eu preciso criar o service. Vou criar aqui o meu arquivo de service.yaml. Mesma coisa, ó, kind service. E já tem para mim, ó, o autocomplete. Vou colocar aqui também a API conversão. Vou utilizar esse cara aqui embaixo. Aqui eu vou acertar a porta. E se eu alterar, aqui no caso eu tenho que botar o type dele para load balancer. Se eu botar aqui Ctrl espaço, ele já tem aqui, ó, o autocomplete para mim. Load balancer. Então me facilita muito quando eu estou criando aí
os meus YAMLs. Agora eu posso vir aqui e utilizar sem problema nenhum. Posso, inclusive, ó, Ctrl Shift P, botar aqui, ó, Kubernetes Apply. Ele vai aplicar esse cara para mim. Olha lá, criou para mim. Se eu listar lá no meu Kubernetes, cadê? Tá aqui. Os pods, deixa eu atualizar. Olha lá, eu tenho a API conversão que está carregando. Ele ainda não carregou. Se eu for aqui em deployment, cadê? Aqui deployment. Ah, tem a API conversão que já vai me mostrando agora. Já está até rodando. Só que esse cara não está exposto ainda, porque eu não executei o service. Vou fazer a mesma coisa. Ctrl Shift P, tem como fazer aqui o apply também. Poderia executar por linha de comando, mas aqui é um atalho que a extensão me dá. Olha lá, criou. Vou aqui no Kubernetes de novo. Vamos ver aqui meus services. Cadê? Tá aqui, Network Services. Aqui, ó, API conversão. Ele me mostra aqui qual é. Ele me mostra os pods que estão utilizando ele. Posso fazer um port forward aqui, ó, se eu quiser. Posso clicar aqui, ó, port forward e botar aqui a porta, sei lá, a 8080 vai ser a porta 80 do meu service. Ah lá, ele mesmo já faz o port forward para mim. Se eu vier aqui direto, ó, localhost 8080, ah lá, a aplicação está aqui rodando utilizando o port forward. Mas eu posso ver também, aqui ó, dar um get, e vai listar para mim, e eu consigo pegar ó, o IP externo que ele criou para mim, já que é um load balancer, e eu consigo acessar direto ó, pelo Kubernetes também, sem o port forward. Você vê que eu não executei nenhuma linha de comando. Novamente, a ideia aqui é me dar produtividade, eu poder ter ali uma facilidade na hora de desenvolver, mas isso não substitui você saber utilizar os comandos. Mas, cara, dia a dia, tá ali codando, quer testar, quer ver, já tá aqui com o VS Code aberto, é só vir aqui, abrir e, cara, só sucesso. É muito comum quando a gente está utilizando o VS Code, quando a gente está desenvolvendo uma aplicação, precisar criar ali alguns clusters Kubernetes para nosso ambiente ali de desenvolvimento. E um cara muito utilizado para isso é o Kind, que é uma ferramenta para criação de clusters Kubernetes utilizando containers Docker. Para você utilizar o Kind, você precisa executar linhas de comando, mas existe a extensão de Kind para o VS Code, onde você consegue ali, com 2 cliques, criar ali o seu cluster de ambiente de desenvolvimento integrado com a extensão que eu acabei de mostrar do Kubernetes. É uma mão na roda na hora de montar o seu ambiente no momento que você está ali desenvolvendo. Vamos dar uma olhada. Antes de te mostrar a extensão do Kind, eu quero te mostrar o site do Kind, onde tem o produto que pode ser que você não conheça ainda. Então vamos dar uma olhada, que é o kind.sigs.k8s.io. Aqui eu tenho o site do Kind, como eu falei, ele é uma ferramenta que cria um cluster Kubernetes utilizando containers, então você consegue ter um ambiente aí muito rápido, um ambiente Kubernetes muito rápido, utilizando containers Docker. Inclusive, aqui ó, ele não tem impacto em relação ao Docker está deprecated, porque dentro dele, quando você cria ali o nó do cluster Kubernetes utilizando o container Docker, mesmo ele utilizando o Docker para criar o nó, ele dentro dele está utilizando o containerd. Então, fica tranquilo, você vai poder utilizar essa ferramenta de boa. O processo de instalação é bem tranquilo, aqui ó, você entra aqui em Quick Start Installation e tem aqui instalação com Linux, Mac, Windows, é só seguir aqui a documentação. Você tem que ter o Kind instalado para poder utilizar a extensão. Se eu olhar aqui, eu tenho aqui o Kind rodando. Ó. Kind, ele já está aqui funcionando. Tá? Então,
tenha o Kind instalado, assim como você tem que ter o kubectl instalado para utilizar a extensão do Kubernetes e do Docker para você utilizar o Docker. Para instalar a extensão, mesma coisa que a gente fez das outras vezes, vem aqui Extensions e eu vou colocar aqui o Kind. Ele também é da Microsoft, aqui ó, Kubernetes Kind. E a ideia é que você, ao invés de executar lá o comando kind create cluster, para criar o cluster, você cria aqui direto no VS Code. Então, novamente, cara, você está desenvolvendo, putz, preciso subir um ambiente aqui rapidinho para poder fazer um teste de desenvolvimento, ver se a aplicação está rodando na minha máquina. Você consegue aqui direto utilizando o kind. Então, ó, eu venho aqui, instalo, beleza, já está instalado. E quando você abrir lá agora a extensão do Kubernetes, aqui embaixo você tem aqui, ó, Clouds, para poder criar as suas clouds de Kubernetes, utilizar aqui para criar os seus clusters Kubernetes. Aqui no caso aí já tem o Kind, ó, não tem nenhum, porque eu instalei a extensão agora e eu não tinha nenhum. Eu vou criar um agora, ó. Clico aqui, ó, Kind Create Cluster, ele vai abrir aqui o tutorial para mim. Aqui eu vou utilizar o nome esse mesmo e vou criar o cluster para mim. E aí já começa o processo de criação para mim do cluster. Create Kind Cluster. Aqui ó, ele me avisou, ó, já criou o cluster, inclusive já apareceu aqui para mim, ó, o cluster com uma opção de cloud aqui, o Kind criado. Se eu for aqui em cima em clusters, deixa eu atualizar. Aqui ó, ele já incluiu aqui o Kind para mim, só que aqui não tem nada. Agora, pô, eu estou desenvolvendo aqui, estou trabalhando, acabei de criar o meu cluster aqui utilizando o Kind e quero fazer o deploy desse cara. Eu posso fazer aqui a mesma coisa, Ctrl P, Ctrl Shift P, Apply, vou aplicar aqui, vou criar aqui também o meu service, ele já criou aqui para mim. E eu já tenho aqui a minha aplicação rodando no meu cluster que eu acabei de criar com o Kind. Aqui, ó. Já tá... Ah, não. Esse aqui é o Docker. Vamos lá. Kubernetes. Faz certo que dá certo. Vamos ver aqui. Ó, Workloads. Pods. Olha lá, já tá funcionando. Se eu vier lá em Services, já tá aqui também. Eu posso fazer, se eu quiser, o port forward, colocar aqui 8080, 5000, assim como eu fiz lá na primeira vez. 5000 não, 80. Espera aí, vamos lá. Deixa eu cancelar aqui. Port forward, 8080, 80. Porque... já está utilizando aqui o port forward. Deixa eu fechar aqui tudo. Beleza. Vou ver aqui. Port forward. Agora sim. 8080. 80. Agora foi. Eu venho no site, no browser. Localhost 8080. Aí, ó. Já está a minha aplicação rodando lá no meu cluster Kubernetes utilizando o Kind. Então, eu já tenho aqui o meu ambiente de desenvolvimento local montado. Ó. Debuguei com o Docker, eu validei o meu Dockerfile, eu testei no Azure App Service, eu rodei no Kubernetes, eu criei o cluster Kubernetes aqui utilizando o Kind e rodei ele utilizando a extensão do Kubernetes. E olha o nível de produtividade que eu tenho fazendo esse passo a passo utilizando as extensões do VS Code. Terminado o desenvolvimento da sua aplicação, você precisa também criar um cluster Kubernetes mais próximo de produção para você conseguir validar se está tudo certo. E um serviço de cloud muito utilizado para a criação de cluster Kubernetes gerenciado é o AKS, que é o Azure Kubernetes Services. E, novamente, você consegue criar o seu Kubernetes utilizando o AKS pelo portal, linha de comando, numa boa. Mas também existe a extensão do AKS
para você utilizar junto com o VS Code. Assim você não sai do VS Code, cria o seu cluster Kubernetes utilizando o AKS para você validar o que você desenvolveu naquele momento que você está desenvolvendo. Então, vamos dar uma olhada como é que eu consigo utilizar a criação de um cluster Kubernetes, o AKS, utilizando uma extensão muito semelhante a essa extensão que nós utilizamos do Kind. Bom, eu já tenho aqui no Kubernetes o Kind como um serviço aqui de cloud, né, que fica aqui, mas é um serviço de Kubernetes. E agora eu vou instalar o AKS para eu poder utilizar o AKS aqui também. Azure Kubernetes Service, vou instalar. E ele vai criar para mim a extensão aqui, vai colocar aqui também o AKS como uma opção de cloud para criação. Cadê? Deixa eu atualizar aqui, deixa eu sair aqui e voltar. Por que que ele não colocou? Vamos ver aqui. Create... agora foi. Aqui, ó. Azure. Beleza. Deixa eu ver aqui. Azure. E eu vou criar um cluster aqui para mim, ó. Create Cluster. Azure Kubernetes Service. Eu poderia escolher aqui o Kind também. Então eu tenho dois caminhos aqui. Eu tenho por aqui, ó, clicando com o botão direito Create Cluster. Ou aqui em cima, ó, criando o cluster Kubernetes, clicando aqui em cima nos clusters. Eu vou selecionar o Azure Kubernetes Service, vou dar um Next. Vou selecionar aqui, ó, a minha subscription, no caso vai ser esse pago pelo uso, que é o que eu estou usando. Vou dar um Next. Aqui no caso ele sugere esse nome, eu vou seguir esse nome mesmo. Ele pergunta aqui a localização. Eu vou colocar nos Estados Unidos. Cadê? Central US. Vou dar um Next. E ele vai fazer a criação para mim do cluster Kubernetes. Pergunta aqui a quantidade de agentes, de nós, né, no cluster. A máquina que eu vou utilizar. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Vou criar o cluster para mim. Aqui ele me avisou que começou a criação e eu vou aguardar e adicionar ele aqui no meu contexto. Então aqui, ó, ele já me mostra o meu novo cluster Kubernetes rodando lá no AKS. Então agora eu tenho 4 clusters Kubernetes configurados. E como não existe só a Microsoft, a última extensão que eu quero te mostrar é o Cloud Code. Com o Cloud Code você consegue criar o seu Kubernetes gerenciado ou executar os seus containers em um ambiente gerenciado utilizando os serviços do Google. No caso, o GKE para Kubernetes e o Cloud Run utilizando o serviço gerenciado. Inclusive, essa extensão foi uma aluna da formação KubeDev que me mostrou para eu ver ali o serviço do Google rodando direto no VS Code também, assim como é da Microsoft. Então, valeu a dica, foi muito boa, realmente é uma produtividade gigante também utilizando os serviços do Google e agora eu quero mostrar para vocês. Agora, para criar o meu cluster Kubernetes utilizando o GKE, que é o do Google, eu vou instalar o Extensions aqui, Cloud Code, que é justamente o do Google. Vou instalar ele, já instalou. Ele vai mostrar aqui as opções, ó. Ele, diferente do AKS, ele não aparece aqui na opção do Kubernetes de criação de cluster. Aqui, ó. Se eu botar aqui para criar um cluster, ele não aparece. Ele não tem compatibilidade com essa extensão. Mas isso não é um problema. Eu venho aqui, ó, Cloud Code, Kubernetes, seleciono. Ele já me mostra aqui, ó, que eu tenho um GKE, que é um daqueles meus clusters, é um GKE, e eu quero criar um novo. Deixa eu fechar aqui. Eu quero criar agora um novo cluster Kubernetes utilizando o GKE. Ele abre aqui para mim o tutorial. Eu vou escolher aqui a região. Deixa eu colocar Estados Unidos mesmo. Vou selecionar aqui a configuração,
o nome, novo GKE. Aqui eu vou deixar 3 nós mesmo. Posso escolher aqui a máquina, eu vou escolher essa máquina aqui mesmo. Pergunto se eu quero habilitar o issue, se eu quero botar o workload identity, não quero nada disso. Quero botar aqui o default access, vou colocar aqui o acesso default e vou criar o cluster. Aí ele me mostra aqui ó, os comandos que ele está executando para a criação do cluster Kubernetes e já começa o processo ali de configuração e criação. Vamos esperar ele terminar. Aqui ele encerrou ó, a criação do meu cluster Kubernetes. Se eu for lá no Kubernetes e atualizar novamente, olha lá, eu já tenho agora 2 GKEs. Como você pode ver, essas extensões aumentam muito a nossa produtividade quando a gente trabalha com Docker e com Kubernetes, mas ela não substitui o seu conhecimento no Docker CLI e nos comandos utilizando o kubectl para interagir com o Kubernetes. É só uma questão de aumentar a produtividade no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever no canal, dar aquele joinha aqui embaixo no vídeo e coloca também nos comentários qual extensão do VS Code que você utiliza que eu não falei aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!